Como pode um piloto lá da Tailândia me irritar aqui no Brasil? Saiu essa semana o piloto de Meu Namorado Secreto, acho que vai ser esse o nome em tailandês, que é a versão tailandesa de Secret Relationships. Secret Relationships é, de longe, o meu BL favorito de 2025. Pra mim, foi uma das melhores, se não a melhor obra de 2025. É porque a gente teve Kendira em 2025, que também foi muito bom. Mas é que Secret Relationships foi sensacional. Eu adorei. Eu adorei tudo. Assim, é muito difícil eu achar um ponto negativo para esse drama. Se ainda não saiu até o tempo de eu soltar esse vídeo, provavelmente está prestes a sair a minha resenha escrita, que depois de um ano eu resolvi fazer. É que eu aproveitei que vai sair a versão tailandesa, eu falei, vou fazer uma resenha escrita, para ver se, né, para poder falar tudo que eu acho sobre o BL em si. Porque o vídeo é muito mais sobre como que eu fiquei muito frustrada com esse piloto. E eu sabia que era uma parada que ia rolar. Eu sabia que era uma frustração que ia rolar. E eu já tava preparada. Sabe quando você tá preparada pro negócio, mas ao mesmo tempo você não tá preparada pro negócio? Eu só fiquei muito, muito brava. Entendeu? E eu já tô muito, muito brava de tentar conseguir ir na academia com esse frio absurdo que está fazendo em São Paulo e debaixo de chuva. Entendeu? Eu já tô tentando me preparar minha mente pra isso. E eu ainda fui bombardeada com esse com esse piloto, sabe? Vamos lá, muitas coisas para discutir. Uma breve uma breve chamadinha aqui sobre Secret Relationships, tá? O MBL de 2025 tem 8 episódios. Eu acho que ele se desenvolveu muito bem em 8 episódios. Claro que 8 episódios de, 20 minutos cada um? Ou era mais? Enfim, depois eu checo certinho. Mas você tem aí um bom desenvolvimento de história nesse tempo para esses episódios, e a gente sabe que normalmente os episódios de BL coreano são curtos e que normalmente fica faltando história. É muito difícil de desenrolar 100% uma história totalmente fechadinha em tão poucos episódios, e eu acho que Secret Relationships consegue super desenvolver. E a história em si é muito boa. Cara, é muito boa, sabe? É tudo muito bom. É tudo muito bom desse anime já, desse drama. Gente, olha a chuva. Ai, olha. Sempre aparece uma chuva e um pudim pra me engolar na minha dieta, nos meus exercícios. Que foi, Bentinho? O Bentinho tá aqui enquanto eu gravo o vídeo. Ele tá animadíssimo com o conteúdo do vídeo de hoje. Aí o que sucede? O BL deu uma leve estourada, porque, como eu falei, é muito bom. São quatro personagens, 2 protagonistas e 2 secundários que a galera começou a shippar como casal secundário. Só que assim, jamais. Mas a galera shippou. A galera shippou principalmente porque, assim, dando um leve spoiler do que rola no BL, para quem já assistiu vai entender. Se você não assistiu, aqui é um leve spoiler, tá? Eu vou tentar não fazer spoiler completo, mas vai ser muito difícil eu analisar isso sem dar spoilers. Enfim. Os secundários, eles meio que eles fingem estar namorando. Em determinado momento da trama, esse é um plano deles. Então, a galera shippou eles. E aí, enfim, virou-se um casal. Como se fosse um casal secundário. Isso não funciona dentro da história, tá? Dentro da história é muito impossível rolar esse casal. Porque são os 3, de fato, apaixonados pela nossa pequena gay. Entendeu? Pelo o personagem do Kim Jun-soo. Kim Jun-soo, inclusive, fazendo um parênteses absurdo, ele, inclusive, é idol, tá? Ele participou do Boys Planet 2. Se não me engano, ele faz parte do Alpha Drive 1. Então, ele é idol. E aí ele fez o BL. Eu acho divo quando idols fazem BL. Enfim. E aí ele faz o personagem principal, que me fugiu o nome dele agora. Daon. Então, são os 3 realmente apaixonados por esse cara.
E é secret, eu acredito, assim, eu interpretei como chama secret relationships, não porque os relacionamentos dele são de fato secretos, mas porque cada um deles, menos um deles, mas tipo os outros dois, eles mentem sobre a relação deles com o Daon. E essa psicopatia que vai rolando em volta do Daon, que é muito legal. Os diferentes jeitos de amar que cada um tem e o grau de possessão, não possessão, mas assim, de toxicidade, digamos assim, ou de fixação que eles têm pelo Daon, e como isso muda, e como o que a gente classifica como amor, de fato, sabe? E isso é muito legal. O fato dos três realmente gostarem apenas do Daon é a cereja do bolo desse drama. Entendeu? É a cereja do bolo do drama. Enfim. Nossa. Frio, chuva e rinite. Enfim. E aí, o que acontece? Na minha concepção, seguindo o piloto do que foi apresentado do Meu Namorado Secreto. É Meu Namorado Secreto? Que é o nome? É, My Secret Boyfriend. Que é a versão tailandesa. Isso é a primeira coisa que eu senti que se perdeu. Faz sentido? Porque assim, se vocês forem ver o piloto, obviamente, são 4 personagens principais, entre muitas aspas, né? São 2 protagonistas e 2 secundários, mas são a história de 4 caras. E na Tailândia você tem esse lance dos casais fixos, né? Então você já tem os casais fixos que farão parte dessa trama. Não necessariamente os casais fixos fazem o par em determinada trama. Às vezes rola uma broderagem ali, às vezes não, eles não são de fato um casal. Mas nesse caso, como tem esse relacionamento falso desses 2 secundários na história original, eles trouxeram pra cá, só que eles trouxeram pra cá de um jeito muito real, pelo que eu vi no piloto. Então, não me parece que vá existir essa fixação por esse único personagem. Os 3 totalmente apaixonados por esse personagem. Que é essa a graça. É esse o suco desse BL. Entendeu? E você conseguir discutir e ponderar, enfim, e entender a diferença das 3 relações, né? Em momentos de vidas diferentes do Daon, em momentos da vivência mesmo dele e a diferença do modo que eles tratam o Daon. Isso é muito importante. E essa é a base da construção da história. Entendeu? Obviamente que você tem aquele plot twist final primoroso, que eu não vou contar, porque aí vai ser muita sacanagem se eu soltar esse spoiler aqui, né? Mas quem conhece sabe o plot twist final, que é muito sensacional, né? Ok, é totalmente previsível? Talvez. Pra quem é rato, assim, de série, e principalmente essas séries que a gente manja dessas... os dark... Não, dark romance da vida, vai, mas... Enfim, é uma coisa que não é exatamente uma super, ultra, mega surpresa, mas eu acho muito da hora como foi construído. E eu achei um plot muito bacana, né? Você tem diversos plots, na verdade, né? Mas em relação aos 2 personagens que são, teoricamente, os secundários, existem plots muito interessantes e cenas muito legais e desenvolvimento deles de uma forma muito, muito show, né? O CEO sempre tem um CEO. E o CEO, no piloto, não me convenceu. E não me convenceu do nível da toxicidade que existia do personagem dele na versão coreana. A Coreia, ela é um excelente país para construir personagem psicopata. Os dramas coreanos, né, para construir personagem psicopata, eles são incríveis. É tipo assim, que país incrível para construir esse tipo de trama, né? Então você tem o plus disso, né? Que isso agregou muito para a obra coreana, né? Para a versão coreana. Mas o piloto tailandês foi muito abaixo do que eu esperava que seria. Obviamente que você julgar
uma série pelo piloto é complexo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o piloto muitas vezes nem é certeza do drama sair. Vídeo aí de MM que solta a base de uns 50 pilotos por ano pra sair um drama por ano, assim, suado, chorado, sofrido. Entendeu? O 2, 3 dos 50 que eles apresentaram, enfim. Então ainda tem esse detalhe, né? Que não é todo piloto que de fato sai o drama. Mas me irritou aqui no Brasil. Eu fiquei. É porque eu fiquei muito mais irritada, porque realmente foi um BL que eu gostei muito. Tá no meus BL, no top dos meus BLs favoritos. Eu assisti ele mais de uma vez e assim. Ai, é muito bom. É muito bom. E tipo, eu acho que assim. Como eu vou explicar? Cada país tem uma linguagem, né? A China tem uma linguagem, Tailândia tem uma linguagem, Japão tem uma linguagem, Coreia tem uma linguagem. Quando a gente pega em quesito psicopata, Coreia e Japão conversam muito. Por isso que eu acho que versão coreana e japonesa sempre se aproximam muito, né? Então eu acho que uma versão japonesa de Secret Relationships, seguindo a linguagem japonesa, seria muito top. Eu acho que eles fariam um trabalho muito top, tá? A Tailândia é muito mais fofa. A Tailândia é muito mais... não tô falando que não tem, obviamente, não tô falando que não tenha obras de psicopatas e de terror tailandesas que são muito boas. Temos, tá? Mas é sempre pra esse lado muito mais lúdico, onírico e muitas vezes divertido, né? Que às vezes não alcança tanto o nível do psicopata coreano. Ao mesmo tempo que eu não acho que as séries sul-coreanas conseguem criar um humor tão divertido quanto os tailandeses. Eu acho que o humor tailandês é sensacional. É sensacional, é muito bom, eu me divirto super. Então, cada país tem sua peculiaridade, sua particularidade e seus pontos fortes, né? E aqui eu esperava uma pegada... Sabe uma pegada meio burnout, assim? Uma pegada assim. O fato do pôster já ser super claro, já ser, assim, muito fofo, até a tipografia é muito fofa, muito redonda. Eu falei, olhando o pôster, eu já falei, perdemos aqui, galera. Temos um problema. Porque pelo pôster você já tem um direcionamento do que pode se esperar, né? Secret Relationships não é só um romance de escritório, né? Ele vai muito além do escritório. Na verdade, o escritório é uma parte da vida da On, né? E você tem um boyzinho para cada fase da vida, digamos assim. Se a gente for parar pra pensar, né? O pôster já me causou uma estranheza, porque tem uma diferença muito absurda, por exemplo, do pôster do Secret Relationships, aqui ó, do Secret Relationships, que é, assim, é simples. Não vou falar, meu Deus do céu, nossa, que peça gráfica incrível. Não, é simples, mas ele traz um drama muito maior, gente, do que o pôster tailandês, né? Assim, não tem como você não ter essa diferença visual em relação aos pôsteres, né? A gente tem aqui, inclusive, tem uma postagem do Hubs Boy Love, que tem uma galera criticando, inclusive, né? Tem um pessoal que fala, ó, essa foto do elenco não me animou muito, que são os fãs da versão coreana, justamente esse pôster é o que eu falo, ele é muito light em relação à versão coreana, né? A gente tem mais, ó, morrendo de medo de transformar esse BL em uma comédia romântica. Esse é um medo meu, real. O piloto trouxe menos humor do que o pôster passa, sim. Mas, contudo, entretanto, todavia, tem um ponto muito crucial que me pegou muito, que é o excesso de pegação. Que eu acho que é sempre é nisso que a Tailândia peca no quesito história. Ao mesmo tempo que é uma linguagem muito forte pro marketing, porque as pessoas, né, principalmente a galera aí que fetichiza os BLs, é o que elas procuram, é o que vende. Pegação vende, né? Quanto mais explícito, mais vende. Isso é fato.
né? Se a gente tá cansada, todo mundo tá cansado de ver 1 milhão de histórias de enredos que, tipo, fizeram um super ultra sucesso, só que a história é fraca, a história é muito fraca, mas o que tem? Gostosos se pegando. Muita gente assiste BL só por causa disso, só por causa dos gostosos se pegando, né? E é o que eu falei, BL é uma indústria cujo público-alvo são mulheres cis hétero, né? O público-alvo não é a comunidade queer. Então, eles vão fazer obras que vão vender para o público-alvo daquela indústria, né? E pegação vende. Pegação vende. Então, o meu maior o meu maior problema no piloto também foi esse excesso de pegação. Que no coreano, a pegação, ela é um ponto muito chave. Ela tem um significado muito forte desse lance da invasão de privacidade do Daon, de intimidade do Daon. A pegação, né, o ir para os finalmente, é justamente uma peça-chave que vai decidir e discernir cada relação, né? Então você tem a relação do cara mais velho que, eu vou colocar, do boy do ensino médio. Você tem a relação dele com o boy do ensino médio, que é um amor mais platônico. Então você tem esse distanciamento físico, mas ao mesmo tempo não tem tanto, porque ele é muito assim, ai, meu irmão, meu brother, não sei o que, mas ao mesmo tempo você tem aquela tensão romântica, porque é o que eu falo, os três são apaixonados por ele. E aqui vai um pouco de spoiler, enfim, os três são apaixonados por ele, mas você ainda tem esse teor romântico ali, então o distanciamento físico ali, ele faz parte da trama. Assim como forçar a barra, né, que acontece muito com o personagem da fase faculdade, né, universitário dele, que é o que de início aparece, que é o CEO, né, que é o mais psicopata. Enfim, esse lance dele se aproveitar do Daon, né, daquele beijo forçado e tudo mais, então você tem uma invasão da intimidade dele que faz parte da trama também. Então, é como se fosse um personagem. A pegação é um personagem, ela faz parte da construção daquilo ali. E aqui, no tailandês é muito leviano. É muito tipo, a gente tem que nem o casal secundário tem que fingir que tá junto, certo? Vamos fingir. Então vamos se pegar. Não aparece pegação pelo que eu me lembro, não aparece pegação do casal secundário, por exemplo. Eles fingem que são namorados, ok. Tipo, eles dão um beijo, acho, se eu não me engano. Mas não é uma super ultra mega pegação, assim, sabe? Tipo assim, uau, vamos barbarizar, né? Assim como a pegação entre o Dao e o personagem principal e o outro parzinho dele, o parzinho real oficial, é muito bem construída. É uma intimidade criada aos poucos. Porque o Daon em si, que é o personagem principal, ele é uma pessoa muito machucada. Então não dá pra servir pegação. Você entendeu? Faz parte do roteiro, faz parte do enredo do negócio. Então eu já fiquei muito, assim, muito preocupada. O que mais que a galera falou aqui? Tem aqui os comentários no piloto em si, os comentários do piloto em si, tem gente com mais, assim, eu não sei se é o pessoal que não assistiu ou o pessoal que assistiu, mas prefere coisa fofa. Mas tem muito comentário de pessoas que, tipo, não, inveja que ele vai pegar os três, né? Vai ser fofo, mas pegar os três. E, tipo, não é sobre isso, galera. Não, assim, isso não é um ponto positivo. Ele pegar os três não é algo positivo. Porque, enfim, né? Quem conhece sabe. Não é um ponto positivo. Na verdade, é sofrido. Essa faz parte dos traumas dele, né? Aí falam do cabelo amarrado, enfim, obviamente da caracterização dele está muito boa, né? Isso não tem muito o que dizer. Mas tem muita gente exaltando esse lance da pegação do tipo, o novinho não vai passar fome, o novinho vai pegar vários. E a história não é sobre isso. A história não é sobre ele ter vários boys. Ele tipo, uau, pego todos. Não é sobre isso. Esse é justamente o problema
o problema. O personagem principal se relacionar é o problema da trama. Então, eu sinto como medo. Eu sinto como não, eu sinto medo. Ai, gente, sabe? Assim, obviamente eu vou assistir porque eu não vou julgar uma parada sem ver, né? Também não faz sentido nenhum. Mas o piloto me frustrou um pouco. Eu não sei como eles vão resolver, como eles vão desenvolver essa história a partir desse piloto que a gente viu. É complexo, é complexo. Enfim, esse vídeo é muito sobre isso, é muito sobre a gente tem que começar a valorizar o enredo sem pegação, né? O slow burn pra mim não é um problema. Muitas pessoas acham, consideram o slow burn um problema. Não é um problema. É só uma... Slow burn é só um roteiro que tem menos pegação, e tá tudo bem. Assim como, e eu vou soltar uma pedrada aqui, que eu posso estar me... Enfim, eu vou receber muitas críticas, mas... Vamos lá. BL de broderagem, digamos assim, de bromance, não é necessariamente uma censura ao casal queer, digamos assim, né, ao casal LGBT. Estou falando que ele não pode ser usado como censura? Não, até porque a China adora fazer isso. A China adora fazer produção queer e colocar lá um bromance, porque não podemos ser explicitamente LGBTs. Concordo que existe. Só que pegação não é representatividade. Faz sentido? Entendeu? O fato de não ser o bromance não garante que aquela obra vai ter representatividade. Entendeu? Assim como o bromance não necessariamente é 100% censura ou 100% homofóbico. Entendeu? Quando você critica uma... Como, por exemplo, os Sky9 lá, no drama novo deles. A galera caiu matando porque era bromance. E assim, eu entendo. Mas qual exatamente seria o grande plot twist ou a grande lição ou o grande símbolo ou a grande discussão sensacional do drama, a grande diferença de expressão se rolasse algo explícito? Essa que é a questão que eu acho que a gente deveria discutir mais, né? Porque nem todo drama só com pegação e coisas explícitas é representatividade, gente. Entendeu? Daily life normal, acordar junto, tomar um café da manhã, cada um ir trabalhar, também é vida. Entendeu? Tipo, as pessoas queer não passam o dia todo um em cima do outro se beijando que nem desentupidor de pia 24 horas por dia. Não é assim que funciona na realidade. As pessoas vivem, né? E é isso. E tipo assim. Então eu acho que a gente tem... É uma discussão que tem que ser feita. E aqui em Secret Relationships isso me pegou muito. Porque o envolvimento íntimo do personagem principal, ele faz parte do enredo. Seja ele como trauma, seja ele como trama, seja ele como voto de confiança, não é algo tão simples para ele. Não é algo casual, né? Ele faz parte da linguagem do drama. E aí quando você coloca ele com muita pegação, algo se perde. Algo se perde, né? Não, pelo que eu entendi, a versão tailandesa não tem data de estreia. Trovões. Pelo que eu entendi, a versão japonesa a versão tailandesa não tem data de estreia. Mas vai sair pela Wabi Sabi, né? E assim que tiver data de estreia, eu aviso pra vocês, tá? Como eu falei, eu vou soltar a resenha escrita lá no meu blog. Eu vou deixar o link do site em algum lugar na descrição ou aqui na tela vai aparecer também, para vocês darem uma conferida.
Eu acho que provavelmente até o momento que sair esse vídeo vai estar lá, tá? Se não, pelas minhas redes sociais eu aviso vocês também. Você tá com medo do trovão? Vem cá. Vem cá. Ó o Bentinho. Ó o Bentinho com medo do trovão. Você tá com medo do trovão, filho? Ele tá com medo do trovão. Dá tchau pro povo. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.